SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia, Goiás, falando aqui pela SBT local em Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. Goiás, Santa Rita do Araguaia, Alto Araguaia, Mato Grosso, duas cidades vizinhas em que nós aprendemos a amar, a estar na presença de Deus nesse lugar e proferir a palavra poderosa do reino de Deus nestas cidades. Eu quero compartilhar um texto, amados, no livro do profeta Oséias, capítulo 14, no último capítulo do livro de Oséias, do profeta Oséias, que fala sobre as promessas de perdão a Israel, de um povo separado, de um povo escolhido por Deus, e a promessa deste perdão do povo que foi rebelde por tanto tempo, né? Viu a manifestação, a glória de Deus, viu o poder de Deus naquele lugar, viu transformação de vidas, viu transformação, conquista de guerras, conquista de territórios, viu milagres, prodígios e tantas maravilhas, e mesmo assim erravam, faziam coisas, pecavam, mentiam, se afastavam de Deus, adoravam outros deuses, enfim, eram tantas coisas, amados. E Deus sempre dando uma palavra de misericórdia, uma palavra de consolo, uma palavra que eles se arrependessem para que houvesse o perdão. E olha o que diz o texto em Oséias, capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios, a Síria já não salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos não diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus e por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como Líbano, como lírio, e alcançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Esterdecerão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, quem entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Essa palavra, amado, ela é uma palavra direta sobre as promessas de perdão de Deus. Mas Deus, ele sempre perdoa uma nação, uma pessoa, quando ele estabelece alguns critérios, estabelece algumas coisas para que eles sejam perdoados, porque não há como perdoar, amado, como Deus consentir
é retirar toda a transgressão, todo o mal, todo o dolo, toda a iniquidade, todo o pecado, se não houver um arrependimento. Por quê? Porque Deus, que conhece o nosso coração, como pode falar, eu te perdoo, filho, continue na iniquidade, eu te perdoo, filho, continue no pecado. É claro que ele te dá liberdade, mas no momento do perdão é necessário arrependimento. Você precisa se arrepender para que o perdão de Deus te alcance de uma forma tremenda. Agora, alguns falam assim, mas Deus perdoa independente de eu estar no pecado. Sim, você está no pecado. Quando nós pedimos perdão a Deus e nos arrependemos, estamos no pecado. Mas o detalhe é o arrepender-se diante de Deus. Porque, amados, como pode você pedir, Deus me abençoe, Deus muda a minha vida, mas Deus, eu não posso largar isso porque eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em mentir, eu sinto prazer em pecar, eu sinto prazer em ficar nisso. Deus, amados, Deus, ele não aceita a mentira. O pai da mentira é Satanás. A palavra de Deus nos ensina isso. E o pecado afasta-nos do coração de Deus, não porque ele se afasta, não porque ele quer se afastar, porque nós mesmos decidimos se afastar do coração de Deus. E a palavra de Deus diz, volta, ó Israel. Da mesma forma ele pode falar comigo e com você, volta, filho meu, para que o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Por causa dos teus pecados você está caído, mas volta para mim, volta para o aprisco, diz o Senhor. Volta, filho. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Tende por vós, tende por entendimento, tende as palavras de arrependimento, arrepender-se e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, ao invés de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, ele não quer sacrifício teu, amado. No passado, as pessoas pediam perdão pelos seus pecados, iam até os sacerdotes, faziam suas ofertas, né, como sacrifício, sacrificavam animais, eram queimados, eram mortos e eram queimados como sacrifício a Deus por aquilo que eles estavam vivendo. A palavra de Deus diz que ele não quer esse sacrifício mais. Não é necessário ofertar um animal por um sacrifício para que você seja perdoado. É necessário que haja entendimento sobre este problema que você está passando, para que haja arrependimento, para que você se converta ao Senhor e para que Ele te livre de todo o mal, te livre do pecado, que Ele retire o seu pecado, que Ele te livre de toda a perdição, amado. Por isso ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, que pode fazer com que o mais severo, o mais imperfeito, o mais agressivo, o mais transgressor possa entender esta graça, esta misericórdia e esse poder de Deus. Quando nós entregamos a vida a Ele, nos arrependemos diante do Senhor, nos colocamos diante dEle, nos arrependemos, choramos na sua presença, convertemos o nosso coração a Ele, amados, e Ele começa a fazer algo tremendo na nossa vida. Ele começa a fazer coisas tremendas e poderosas. Nós temos visto testemunhas de pessoas assim, amados. Há 2 semanas atrás, conheci uma pessoa, o irmão Júlio, que está conosco agora, estava sob o domínio do álcool, amados, há mais de 15 anos, segundo ele. E quando eu o encontrei, ele estava com os 2 olhos machucados, feridos por agressão, talvez de paulada, talvez de uma agressão física com as mãos, mas os dois olhos bem machucados, feridos, ao ponto que fui tomado de extrema compaixão e vi aquela pessoa. Como podemos achar que isso é normal? E quantas pessoas, amados, nós vemos caindo, machucadas, cortadas, feridas, com partes do corpo quebradas, cortes e tantas outras coisas, sangramentos, machucadas e feridas, e nós simplesmente passamos por elas e achamos que isso é normal. Quando nós olhamos para nós e nós estamos parecidos com isso, um filho nosso, um parente, nós nos alarmamos, ficamos apavorados, vamos ver no médico, vamos orar, vamos levar no médico, vamos arrumar isso logo. Não, você não pode ficar sangrando, o que é isso? Choramos até. E quando nós vemos o próximo que está passando por isso, amado, qual é a nossa intenção? Porque o nosso valor, de que forma nós entendemos isso, amado?
quando essas pessoas, aqui ele está falando uma palavra ao povo de Israel, a uma nação, amados. Mas da mesma forma ele fala conosco, essas pessoas, esse homem, em determinado momento eu falei para ele, amado, como pode, amado, você viver isso se você morrer amanhã, se você tivesse morrido hoje, sem arrependimento, sem entregar sua vida para Jesus, e o que seria? O que seria de você, amado? E ele conheceu a palavra anteriormente, amado, ele sabe que ele estava na perdição, ele sabe que não haveria salvação, amado. Agora, o interessante é que ele se arrependeu, como a palavra de Deus diz, pediu para que orasse por ele, porque ele queria reconciliar-se com Deus, amados. Ele se ajoelhou e pediu que eu orasse por ele, nós oramos, não sou eu que faço. A grande obra qual Deus fez e ministrou foi o próprio Deus, através das minhas mãos, através da minha oração, mas o Deus, o soberano eu sou, fazendo a obra na vida dele. Amados, cortamos o cabelo dele, estava cabeludo, barbudo, no dia seguinte cortamos o cabelo, ele está livre do álcool por esses dias, 2 semanas. Amados, isso é um milagre de Deus. 15 anos na dependência do álcool, amado. Mais de 15 anos ele falou. E como pode, amado? Por causa do arrependimento, por causa do clamor, por causa da reconciliação. Deus me ajude, eu preciso. Agora é hora de eu me reconciliar, eu quero. Amados, nós precisamos querer. Nós precisamos desejar a mudança de vida. Deus quer operar, mas Ele precisa ver como é a motivação do teu coração. Porque simplesmente falar, ora por mim, mas ora por quê? Você quer sair? Amados, tem pessoas que a gente fala com elas, eu não consigo sair do vício. Não, mas ora por mim, um dia eu saio. Ele está mostrando que ele não quer. Algumas querem, amados, alguns querem, lutam por isso. Mas em algum momento da fragilidade dele, da dependência, alguém vem, o inimigo faz algo na vida dele que faz com que ele esqueça de tudo aquilo que Deus já fez na vida dele e volta para o lamaçal, volta para o velho homem, para a velha criatura, para o charco de lodo, se entrega às drogas, se entrega ao álcool, se entrega à prostituição e está esperando a morte chegar, amados. Essa é uma realidade. Infelizmente é uma realidade que o povo de Israel vivia. De que forma o povo de Israel, não estou falando em drogas, em bebidas, estou falando da decadência, no pecado, no erro. E agora, o Deus, o soberano fala, olha, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dize-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, ao invés de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, ou seja, os novilhos, a oferta que era dada como animais antigamente, amados, ele não quer. Aceita o nosso clamor pelos nossos lábios impuros, mas nos torna puro pelo teu poder. Torna o nosso coração puro pelo teu poder. E aqui ele está falando claro, amados, de uma forma tremenda. Os que se assentam de novo à sombra, versículo 7, os que se assentam de novo à sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como do vinho do Líbano. Que coisa tremenda. Aqui ele faz uma analogia falando sobre o cereal, sobre florescerão como a vide e sobre a fama será como o vinho do Líbano. Amados, ele está falando de florescer, de ser uma pessoa nova, de ser visto de forma diferente, não para que você se exalte, para que possa exaltar o nome do Senhor, para que pessoas vejam a tua mudança, para que pessoas entendam que Deus continua operando ainda. Porque tem muitas pessoas que não confiam em Deus, muitas pessoas que falam assim, não tem nada a ver com Deus a minha prosperidade, eu trabalhei para isso, eu exerci. Desde pequeno eu trabalho, ajudo meus pais, desde pequeno me esforcei, por isso eu tenho todas essas coisas, eu não dependi de Deus para nada, eu fiz tudo sozinho. Amados, que ignorância é essa, amado? E o problema é uma cegueira espiritual, porque você não é uma pessoa inculta, você sabe, trabalhou, se esforçou, conquistou, montou um patrimônio, então você é uma pessoa que tem inteligência, mas ao mesmo tempo se torna tolo por dizer que toda estas coisas que você tem, nada tem a ver com Deus e simplesmente com a tua força. Quem é a tua força, amado? Você acha que é você realmente? Você acha que realmente você tem força? Você já viu uma gripe, o vírus da gripe, um vírus de uma doença
mais grave do HIV, um vírus de uma condição que a medicina ainda não atuou. Amados, um vírus, uma bactéria pode te consumir, pode acabar com a tua vida. Como você pode dizer que é forte sem o Senhor? Não é, não há força sem estar na presença dEle. Nós somos muito frágeis, debilitados, tomados pela fraqueza. Um mosquito da dengue, né? Uma picada de um inseto, um pequeno inseto, nos transtorna, nos deixa de cama uma semana, nos deixa com febre, calafrios, dores no corpo, não nos alimentamos e pode levar alguns até a morte. Então, que força é essa que eu e você temos? Que fortaleza é essa que eu e você somos? Amados, a fortaleza, o refúgio é Deus. Não adianta você querer lutar contra o próprio Deus, contra si mesmo. Reconheça a tua fragilidade. Reconheça a tua fragilidade. Amados, pega um martelo. Pega uma marreta, coloca o teu dedão ali e dá uma martelada, né? Ah, pastor, quer isso? O senhor quer machucar a gente? Não, faz isso com experiência e veja se você é forte, se você é o super-homem, se você é um cara ou uma mulher que, eu não preciso de Deus, não preciso de médico, não preciso de hospital, eu vou martelar o meu dedo, vou dilacerar o meu dedo aqui e vou dar risada. Ah, amado, que força que você tem, amado. Dá um tropeço com o teu dedinho menor, né? Do pé, numa cadeira, numa mesa lá, você vai ver a dor se você não vai chorar. Toda essa estrutura que você tem, todo o homem, o vigor de homem que você tem, você pode não chorar na frente da tua esposa, amado, mas por dentro você está querendo explodir de dor e as lágrimas correm mesmo, porque dói, machuca, fere. Você não é super-homem, não é de ferro. O ferro, contato de metal com metal, não sente, ele não tem sentimento, não é um ser humano, não tem cérebro, não tem coração, o cérebro não detectou a mensagem da dor, do impacto, do confronto, do corte, a qual faz sentir a dor. Você é forte? Realmente é forte? Não, amados, nós precisamos de Deus, a nossa força provém dEle, a nossa capacitação provém dEle, então não queira mudar a história, uma realidade em uma mentira, não minta para si mesmo. É só você parar de mentir para si próprio. Reconheça a soberania de Deus, reconheça que você é falho, reconheça que precisa de Deus, entregue a sua vida a Ele, se arrependa para que o perdão de Deus possa estar em vós e para que todos vejam como se você que era totalmente desregrado, agora é como ramos, né? Ramos de uma árvore frutífera e o seu esplendor será como uma oliveira, amados. Que coisa tremenda! Está falando em esplendor, está falando em excelência, de uma situação que era como se fosse uma árvore seca. Agora se tornou viva, restaurado as suas folhas, os seus ramos e dar fruto. E pode dar fruto. Entenda isso, amado. Você e eu precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E alguns falam, mas como? Eu faço isso sem Jesus, não tem nada a ver. Amados, ele está dizendo que a força dele, o vigor, se inspirar, se o fôlego de vida for retirado de vós, apartado de vós, acabou. Acabou a tua vida. Acabou a tua vida. Por isso, não há força no ser humano, não há força suficiente ou capaz de enfrentar as adversidades, de enfrentar o trabalho, de enfrentar tudo o que nós passamos nessa trajetória de vida, sem que Ele esteja conosco. Confie nele e veja as boas mãos e as poderosas mãos do Senhor operando na tua vida e na tua história de vida. Da mesma forma que o consolo veio para Israel através do perdão, Deus quer te perdoar, mas necessita que você reconheça que você precisa dele, se arrependa, reconheça o teu erro e coloque diante de Deus e certamente Ele ouvirá e Ele anulará todos os teus pecados e te perdoará de todos os seus pecados. Receba esta palavra, amados, que você seja fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.
SBT, a cara do Brasil.